Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro, mais um tempo de partilha, de leitura da Palavra de Deus. E hoje eu estou aqui com o meu digníssimo amigo, a qual tenho a honra de entrevistá-lo nessa noite. Estou assentado aos pés dele, nada mais, nada menos do que Rabinato. Eita! A groselha começou antes da leitura do texto, velho. Meu Deus amado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz de Jesus. É uma bênção poder estar aqui, principalmente assim, né? Hoje a entrevista vai ser dupla. Ele começa e depois eu repasso, né? A entrevista para ele também. Oh, meu Deus. Muito bom estar aqui nessa noite. Espero que Deus faça o que sempre tem feito. Sopre os nossos corações e edifique a todos que nos ouvem. Amém, amém. Estamos sozinhos, né? Ou não. Desamparados. Abandonados porque pelo sábio. Ele não quis participar, disse: eu não vou participar com vocês porque eu tenho mais o que fazer. Foi bem assim, gente. Acredita em mim, tá? Não, brincadeira. Fora o nível racional do menino é muito elevado. Pois é. Pra O pessoal, para conversar com ele, precisa de um dicionário. Precisa conversar apertando até caçap, sabe? Exatamente. Gente, mas é bom estar com vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem. Amém. Hoje nós vamos caminhar aí para o Não vai encerrar o capítulo 12. Não vai. Agora não. Não vai. Tá demorando nesse 12 aí, hein? O 12 tem muitas coisas bastante, a ser dita, que foram ditas já, né? E ainda mais para ser dito. E a gente tem esse privilégio de poder fazer essa leitura. E você é o nosso grande... Vocês são todos os nossos grandes companheiros e companheiras. E a gente aqui é muito grato a todos aqueles e aquelas que nos prestigiam, né? Sempre. Acompanhando aqui essa gravação, essa exposição da Palavra de Deus. Então, se você puder nos ajudar, curta esse vídeo, indica os nossos estudos, as nossas exposições para outras pessoas, aqueles que gostam de aprender da Palavra de Deus, de fazer uma leitura mais... não tão simplificada, né? Porque a gente não simplifica tanto, mas também não tão herética. Não que não gostaria. Não tão uma leitura tão difícil assim. Sim. Às vezes sim, às vezes não. A maioria das vezes mas não. se você puder nos ajudar, somos gratos pelo seu apoio e pelo seu incentivo. Amém, Renato? Vamos orar? Agora. Amém. Deus bendito, em nome de Jesus, te damos graças pelo privilégio que nos é dado de estar aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, abençoe o Wagner, abençoe o Fernando, abençoe o Lucão que está aqui com a gente, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos abra o entendimento e que o Senhor sopre o seu Espírito, Pai, a fim de que nós venhamos ser edificados e aqueles que nos ouvem também. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que não assistiu o nosso último episódio... Perdeu, né? Perdeu. Não. Mas dá tempo de voltar lá e assistir ainda. Na verdade, você que não sabe, talvez você não saiba, mas nós já ultrapassamos um ano no Evangelho de Marcos. Estamos no episódio... Qual é o episódio, Lucas, que nós estamos aí? Depois você fala pra gente, por favor, aí qual que é o episódio. Mas já estamos mais de um ano... Em 12 capítulos, cara. Como é que vocês fizeram estudando o Evangelho de Marcos, com gente. o Wagner mandando parar e tudo. Não, ele se rendeu já. Ele já se rendeu. Ele já se rendeu. Já que ele não tá aqui, né? A gente pode... Graças a Deus ele se rendeu. Mas no último episódio, se você não assistiu, volta aí e assista o último episódio, porque nós falamos sobre uma pergunta dos saduceus a respeito da ressurreição. Verdade. Tivemos a alegria de conversar sobre o que significou isso para eles, se eles de fato acreditavam nisso, qual é a hipocrisia que está carregada esse texto, e o quanto Jesus
consegue transmitir aqui uma ideia tão profunda que, em síntese, Jesus está falando que Deus é Deus dos vivos. Por isso que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Legal. Não é um Deus de mortos. Ora, mas Abraão, Isaac e Jacó já morreu? De maneira humana, sim. Entretanto, a visão do texto, ela amplia essa percepção, demonstrando que Deus é Senhor do Abraão, do Isaac e de Jacó, porque eles estão vivos, né? Que benção. Estão Legal, vivos. legal. Haverá um dia que todos nós vamos nos encontrar. E nesse dia, certamente, vamos viver o ápice da existência, né? Que maravilha. O ápice da existência. E hoje nós vamos falar, então, sobre o grande mandamento. A nossa leitura hoje estará a partir do versículo 28 do capítulo 12, né? E nós vamos, então, aqui trabalhar esse texto que trata justamente sobre essa ideia do grande mandamento. Então, eu vou ler. Por favor. Você quer falar alguma coisa aqui? Né? Não, eu Posso? estou só aprendendo aos seus pés. Ai, Jesus É um amado. prazer Ô, pra gente, nós. ó, se você não curtiu ainda, por favor, hein, curta o canal aí, curta o vídeo, não é inscrito, então, piorou. Compartilhe, olha, cuidado que a bênção não chega. Se não é inscrito, piorou. Mas vamos lá. Mas isso é verdade, a gente tem lá não sei quantos milhões de visualizações, milhões de... É verdade no canal, mas todo não tempo. acompanha... Só um minutinho só. 47 episódios até agora. Com este aqui. Nós estamos gravando o 47º episódio do Evangelho de Marcos. Capítulo 12 ainda. Do- Capítulo 12. No capítulo 12. Se o Ítalo estiver nos assistindo, ao um final desse curso, ao final desses episódios, nós vamos subir aqui pro Hotmart só para ele comprar o curso. Porque ele comprou outro dia um curso da prosperidade, o Sermão do Monte da Prosperidade, Nossa. e foi 40 episódios. Pega essa aí. Tu. Como prosperar? Vai bater em você. Né? Brincadeira, Ítalo, te amo. Mas que maravilha, hein? 47, mais de 47. Rendeu, hein? Pessoal, é mais de 47 horas. Bem mais. Mais de 47 horas estudando o Evangelho de Marcos. E a gente está estudando quase que versículo por versículo aqui, praticamente, né? Nós chamaríamos aqui de perícope por perícope, né? Enfim. Mas vamos lá, a leitura do texto. Ainda chega nos 60, será? Ah, não sei, viu? Jesus, Eu acho que não. Acho que não vai dar no... Não sei, não vou fazer esse prognóstico aqui não, porque eu acho que eu vou errar. Pode ser que passe. Não, espero que não. Marcos capítulo 12, versículo 28, diz assim: Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que tinha dado uma boa resposta, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Sensacional, hein?
Esse texto é bacana, hein? E aí, irmão Renato, o E que aí? você tem a nos dizer de maneira introdutória dentro Boa da sua pergunta, hein? sabedoria e sapiência? Aí não tem nada, se for. Ai, Jesus. Parece que. Eu acho que se a gente pode comparar. Eu gosto de começar fazendo algumas comparações, porque você vê Jesus conversando com aqueles camaradas lá, os herodianos, Uhum. e você vê depois Jesus conversando com os saduceus, e você vê que a tentativa deles, se a gente fizer um paralelo dessas narrativas, você vai ver que a ideia deles era, de alguma forma, pegar Jesus. Sempre. Né? Eles queriam, de alguma forma, colocar Jesus numa situação difícil, em que ele ficasse ou ora contra o povo, ou ora contra o governo, ou ora contra... Mas o que é legal aqui é que esse escriba, ele se aproxima de Jesus com outra intenção. E ele se aproxima de Jesus, parece principalmente com a intenção de aprender, né? Uhum. Não é com uma intenção de provar o conhecimento de Jesus, de criar uma pegadinha, de fazer nada disso. Então, ele percebe toda a sabedoria de Jesus e o texto mesmo vai dizer que percebeu que ele respondeu bem, né? Então, tinha que ter alguma conexão com a interpretação desse escriba junto com a interpretação de Jesus. Então, é legal a gente notar, e aí a gente já pode dar uma ideia bem pastoral aqui, eu posso dizer, que sempre quando a gente se aproxima de Jesus com o intuito de aprender, a gente nunca vai ter uma resposta mais dura ou uma resposta que a gente tenha dificuldade na compreensão. Porque as pessoas, às vezes, querem se referir a qualquer um do mundo como aquelas expressões de João, raça de víbora, vocês têm que se arrepender e coisas desse tipo. Mas essas palavras são direcionadas às pessoas específicas que não tinham essa intenção de aprender com Jesus. Uhum. São pessoas que vêm testar Jesus e são pessoas que vêm colocar Jesus numa condição ameaçadora, até ameaçando sua própria vida. Então, acho que, para introduzir assim de forma bem superficial, o que dá para perceber nesse texto é que ele tem uma intenção diferente e ele se identifica com as respostas que Jesus vem dando para essas outras perguntas que são feitas a Jesus. Então, eu acho que é legal, e a gente vai poder introduzir outros elementos para poder justificar essa visão do escriba, mas é legal, de forma inicial, você perceber que ele se identifica e ele percebe que na fala de Jesus tem uma resposta interessante. Então ele se abre para um diálogo com Jesus e para ter um conhecimento mais aperfeiçoado, né? O mais próximo de Jesus. Sim, muito interessante. E é interessante que a fala do escriba, né? Ela é uma reação à explicação que Jesus dá sobre um tema do Antigo Testamento. Sim. Mas um tema do Antigo Testamento, não de todos os grupos. A gente já aprendeu no último episódio que os saduceus estão questionando Jesus a respeito de uma teologia que nem mesmo eles acreditavam, Sim. que é a teologia da ressurreição. Pensando nessa questão que o episódio ele é reacionário, né? A gente tem então aqui um escriba, como você bem disse, acho que você vai entrar nesse tema mais pra frente, né, Renato? Um escriba muito sincero, me parece, sim, né? Sim. Diferente de todos os outros, né? Bem diferente. No contexto aqui, tem um camarada que ele é diferente. Sim. E que vem, a partir do que ele identificou, percebendo que Jesus tem um diálogo coerente. Então, a discussão que o escriba vai levantar é com base, a partir de uma ideia, a partir de alguns princípios que remontam literalmente a toda uma construção de crença do Antigo Testamento. Sim, sim. Porque a resposta, a pergunta, né, ela está olhando para tudo que
é aprendido e desenvolvido no Antigo Testamento. E Jesus não vai fugir disso. Ele vai remontar as questões do Antigo Testamento. Sim. Ele vai olhar para as questões do Antigo Testamento. E o texto vai dizer que Jesus responde dizendo o principal mandamento, porque a pergunta é, qual é o principal de todos os mandamentos? E ele começa a dizer, o principal mandamento é, escute, ó Israel. Essa ideia do escutar, do ouvir, né, é algo muito importante para a fé israelita, para a fé judaica, porque nós estamos retornando e reconstruindo um sistema que até então era o único ou o mais forte, né, desenvolvido entre o povo judeu, que era o ensino por meio da oralidade. Sim. Então, as exposições, o aprendizado, o ensino, ele se dava por meio de construções orais. Muito tempo depois que vêm os textos escritos, Sim. mas a memória e a herança oral é esta que faz com que os pais, os líderes, os chefes de família ensinem a sua casa em toda a lei do Senhor, em todo o ensinamento do Senhor, por meio das suas tradições, que foram aprendidas e repassadas de pai para filho. Então, Jesus está aqui recuperando algo que reflete toda a construção teológica do Antigo Testamento, Sim. do povo judeu, que é uma construção monoteísta, que vai dizer, escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu acho que é legal essa história que você traz, você relembra o Antigo Testamento, e é bacana porque você tem toda aquela tradição de Deuteronômio, que é uma recontagem, né? Não diria uma releitura, porque não está valendo, né? Mas trazendo a ideia de que essa nova geração que adentra a terra em Deuteronômio, ou que adentraria, provavelmente ali em Cades Barnea eles devem estar, Sim. Alguns vão defender essa ideia, eles trazem essa ideia, acho que 6 e 4 de Deuteronômio, né? 6, 4 e 5 que vai dizer, posso ler? Claro, por favor. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. Aí vem meio que quase que a repetição na íntegra, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. O que Jesus disse aqui, desculpa. Sim. É legal você ler isso daí, por quê? Porque isso acontece dentro de um movimento de festa, né? Que a criança faz uma pergunta e ela diz assim, o que está acontecendo aqui? E aí ele vai começar a contar o que aconteceu, que o Senhor nos livrou com mão forte da terra do Egito, onde nós éramos escravos e coisas e segue adiante. E quando chega lá, ele vai dizer assim, então, vocês precisam impregnar na mente dos vossos filhos essa ideia. Ouve ao Senhor. Só tem um Deus, que você precisa amar Ele de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então, pode falar. Esse ato de ouvir, Renato, é o Shema. Sim. Do Antigo Testamento, né? Que compõe a estrutura, né? Ou é um elemento central da estrutura da fé judaica, né? Me parece, então, que essa expressão encontrada no livro de Deuteronômio, ela apresenta, né, no hebraico, essa ideia do ouvir e escutar com o objetivo, né, de praticar. Não é um ouvir só, estou falando aí, ó, por favor. Sim. Não, é pratica. Pratica o quê? Uma crença, desenvolve uma ideia, um sistema de fé baseado em uma única divindade. Não como os povos que têm vários deuses. Não, vocês têm apenas um Senhor, Shema. Ouve, escute, ó Israel, né? Sim. Eu te cortei. É legal porque você consegue perceber que eles vão construindo essa ideia e com o passar do tempo vai criando-se vários outros hábitos, né? Tem aqueles negocinhos que eles colocam nas portas com a oração, não sei se como é que é, mezuzá, né? Que chama, Mezuzá. né? Nas portas os judeus.
tem aqueles filactérios que eles enrolam na mão direita e nas testas para fazer as orações. E aí, todo com o objetivo, talvez, de uma performance de poder dizer, olha, a gente pretende que o nosso entendimento, que as nossas ações sejam a partir da lógica de amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, eu acho bem interessante o que Jesus traz de volta, porque não era nada de novo para eles. Todos eles conheciam muito bem isso daqui. O escriba não tem nenhuma intenção perniciosa na fala, de dizer assim, eu vou pegar Jesus aqui. Aqui não. Não tem nenhuma intenção perniciosa, mas ele vai dizer assim, olha, o principal é esse aqui, ó. A gente precisa amar o Senhor e se lembrar do que o Senhor fez por nós. E é uma questão que Jesus está ensinando para esse... Ensinando não, Jesus está reforçando um princípio que tem a ver diretamente com a pedagogia. Então, partindo dessa ideia que você traz para nós, Renato, sobre a piedade desse escriba e a sinceridade desse escriba, e que Jesus está aqui, de alguma forma, dando a ele indícios da revelação do reino de Deus, sim, nós podemos pensar aqui num processo de regeneração, de inicialização. E nesse processo de inicialização, a gente pode fazer uma leitura, um paralelo com a pedagogia paterna em relação ao filho, como você disse, de sentar esse filho na sala de casa e passar a explicar todos os mandamentos. Sim. Então, se esse camarada de fato é um cara sincero e ele está aqui experimentando ele está impressionado com o que Jesus é, como ele fala, ele está recebendo informações como um pai pedagogicamente fala a um filho e ensina esse filho todos os mandamentos e o que o Senhor fez, como você disse no início. Então, esse ouvir é interessante nesse sentido, né? É legal, e aí a gente pode também ser pastoral aqui. Uhum. Eu acho que a educação teológica, cristã, sobre o evangelho, ela precisa ser feita também dentro de casa, né? Sim. Eu acho que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para sentar com os nossos filhos e dialogar sobre a Bíblia também com eles. Porque eles vão achar interessante. Eles acham interessante as histórias, as dúvidas às vezes, os nossos que graças a Deus estão fazendo Deeper, né? Que Deus abençoe eles. Tem hora que eles vêm com umas dúvidas, mas por que está isso aqui? Mas por que acontece desse jeito? Mas o que eu falo disso aqui? Não tem nada para falar. Então é muito interessante esse diálogo ser um diálogo familiar. Sim. E é muito legal, aí a gente precisa lembrar do professor Luiz Carlos Ramos, que ele tem um livretinho desse tamanho, para poder dizer da presença da criança no culto, porque é a criança que inicia o Shema, perguntando. Então, a pergunta da criança que é legal. E aqui, se a gente colocar a imagem do escriba na criança, é a mesma coisa. Exatamente. É uma pergunta de alguém que tem sede de aprender. E que está iniciando esse novo processo. Vamos se dizer que ele está num... Entendi alguma coisa, mas não sei se é isso mesmo. Boa. Tô quase entendendo, Jesus. É isso mesmo que eu entendi? Então, eu acho que é legal porque você percebe que a condução que Jesus vai dando para ele é uma condução muito interessante e a lógica do que Jesus lembra é uma lógica de plenitude, né? Porque essa coisa de você falar, você tem que amar ao Senhor com todas as suas forças, de todo entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, você percebe que é um lance de não ter uma compreensão de Deus fragmentada, né? É aquela entrega total, né? É aquela coisa de se dar para o reino e para Jesus e para Deus numa forma completa. E eu acho que essa parte é legal porque ela vai de encontro com o que ele precisa. Porque se ele é um escriba e ele está dentro desse, não entende direito, é isso mesmo, como é que a gente chega lá? Ele está nessa situação. Então, eu vou amar o quê?
né? Qual que é o ensinamento que eu vou ter? Eu vou ter um ensinamento a respeito do que a gente já está aprendendo há séculos, ou a gente vai para a plenitude da lei de Deus a partir de Jesus? Então, eu acho que aqui tem uma compreensão bem bacana. Que a gente pode pensar, né, Renato, que o texto nos leva, né, a entender que a partir agora dessa pedagogia que Jesus passa a exercitar, a ensinar a esse escriba, ele reforça a ideia do monoteísmo, da unicidade de Deus, e agora ele vai falar, de certa forma, de um compromisso a partir dessas instruções. Ou seja, o fiel não é aquele que está olhando aqui para todas essas tradições dos anciões que vocês tanto observam, mas fidelidade mesmo é aquele que se compromete com o único Deus. E esse compromisso, ele possui algumas faces, ou de alguma forma ele engloba, né, algumas facetas, que são as emoções, a vida espiritual, as capacidades físicas, é a vida como um todo. Não é um fragmento, é um todo. É um todo. E aí ele, dentro dessa pedagogia, né, ele vai, de certa forma, apontar para o escriba, dizendo, olha, esse mandamento deve ser feito, então, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo ame o seu próximo como você mesmo, como a si mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. A gente aqui não pode olhar para esses mandamentos, como a gente falava aqui em off, né? Como duas situações e dois caminhos que você trilha e vive de maneira distinta. Não é isso. A gente tem que olhar para esses dois mandamentos como uma moeda com duas faces. Em um lado, e aí vamos retomar a ideia do César, a moeda que já foi dita aqui no capítulo 12, né? Mas nessa moeda aqui não tem nada de César aqui não. Mas pensando na moeda, de um lado está Deus e do outro lado está o próximo. Não dá para você pegar na mão a moeda e você se apropriar somente do lado que tem a imagem de Deus. Se você se apropriou da moeda, você vai se apropriar dessa crença monoteísta de que existe só um Deus, que você deve amar Ele de maneira pedagógica, que é com todas as suas forças, com toda a sua alma, blá, 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 e tem o próximo. Então, são coisas que você não dá para desassociar uma da outra. É impossível. Então, eu não posso trilhar o caminho em que eu amo o próximo na perspectiva cristã e na perspectiva do Evangelho de Jesus. Eu não consigo amar o próximo sem amar Deus. E não consigo amar a Deus sem amar o próximo. É impossível. São coisas... Uma coisa pertence à outra, né? E é legal, você falando isso, é legal você perceber que parece que a gente coloca amar a Deus e amar a Deus com força, fazendo força, né? Porque se esforçando para isso. Sim. O entendimento e coisas desse tipo, mas parece que você não entende isso para o próximo, né? E aí o esforço que se empreende para amar a Deus sobre todas as coisas, ou nessa sua plenitude, você não é capaz de empreender força para amar o outro. Ninguém está dizendo que amar o outro vai ser fácil, né? Não, ninguém está dizendo que é normal, vai ser fluido. Mas aquela frase interessante que o amado ame, né? Então é a lógica em que, uma vez que você se percebe amado, e você sente que Deus te ama, né? Você vive isso e experiencia, você naturalmente vai derramar esse amor. E vai derramar para alguém, né? E tem que ser para o próximo, não é derramar para si mesmo. Porque senão o amor ficou aqui dentro e não sai daqui, tá preso aqui. Exato. Não foi capaz de se derramar. Então eu acho que é legal perceber o tão grande amor com o qual o Senhor nos amou, que ele não cabe aqui dentro, né?
Ele derrama aqui, mas ele é tão grande que ele é capaz de alcançar quem está à nossa volta. Eu acredito que essa moeda que você fala de duas faces, ela é algo que precisa ser compreendido por cada um de nós, porque senão a gente não consegue perceber e a gente entra dentro de uma ideia religiosa e põe no cumprimento daquilo que é religioso o amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu sou um religioso, eu oro tantas vezes por dia, eu visto tal roupa, eu não falo isso, eu falo aquilo, eu tenho os trejeitos evangélicos, eu conheço os textos bíblicos, blá, 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 mas eu desprezo o outro. Porque não é religioso como eu, Tá errado. que mereço o céu. E é tão interessante porque se você pensar que o Shema ele é um exercício a ser cumprido 2 vezes ao dia dentro da tradição judaica. Em todas as orações você tem que fazer o Shema. Você tem que fazer as repetições que recuperam o que você sabe sobre lei e sobre mandamento. E dentro dessas repetições está isso aqui. Então, todas as suas orações, você vai dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o teu próximo como a ti mesmo. Então, é algo que martela, é algo que vai fazendo parte da sua vida, só que tem um grande perigo. Isso começa a se tornar grande teoria. Sim. Cai na vala comum, né? Sim. Tanto que eu falo de maneira religiosa, eu vivo também de maneira religiosa. E o religioso, muitas vezes, ele é um péssimo praticante, né? Porque ele entra num sistema, né? Então a gente ora quantas vezes por dia? E aí a gente cai naquilo que Jesus disse, né? As muitas repetições, né? Então fica só repetindo, e a prática está muito distante disso, né? Exatamente. E aí a gente segue para o 32? Sim. 32, né? E o mestre da lei respondeu: o Senhor falou uma palavra verdadeira ao dizer que há um único Deus. Eu sei que amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, e amar o próximo como a mim mesmo, é mais importante do que oferecer toda espécie de sacrifícios e ofertas. Aqui você está vendo o escriba fora da curva. Exatamente. E o que é interessante também você perceber no texto, que essa fala de amar o próximo como a ti mesmo não é nova de Jesus. Não. Essa fala já é uma compreensão que eles tinham. Porque fica parecendo que a ideia sempre que Jesus está trazendo não, você não pode dar falso testemunho, você não pode mentir, você não pode adulterar. Não. Já é a compreensão lá do texto dos 10 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Levítico 19, né? Então não tem, exatamente. Então não tem uma novidade do que Jesus está ensinando. Não. Agora, o problema é que o camarada acolhe a fala de Jesus e diz assim, olha, Jesus, isso é mais importante do que fazer sacrifícios e ofertas. O Levítico 19, 18 vai dizer exatamente isso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, Levítico 19, ele está ampliando essa noção de amor que sai de Deus para o próximo. Ou seja, é uma extensão do que é religioso para o natural. O que é subjetivo para o que é prática, objetivo. Só que agora, no 32, a gente tem um camarada que vai... O texto está narrando isso, né? Uma pessoa que olha para os sacrifícios, como a gente estava aqui conversando, né? E eu fico imaginando essa cena, né? O escriba que vive essa ideia sacrificial diariamente... Mas agora, porque ele se aproxima de Jesus, ele meio que ele tem um reset natural das suas ideias. Opa, pera lá. Mas isso aqui é maior do que os sacrifícios? Esse Shema, essa proclamação que a gente vem fazendo diariamente em nossas orações, isso é maior do que os sacrifícios?
Como é que eu posso viver isso? Ah, então o amor é superior a todo sacrifício religioso? Só que é esse amor na dimensão objetiva em relação ao ser humano e na dimensão subjetiva em relação a Deus. Sim. Porque é algo subjetivo. Estou amando algo a partir da fé. Mas da mesma forma eu tenho que amar o meu próximo objetivamente, Sim. da mesma forma que eu amo a Deus subjetivamente. Sim. Enfim, é algo muito interessante. Esse cidadão, ele é parecido com Nicodemos, né? Ele tem muito a ideia de alguém que já está compreendendo a ação de Deus, já está compreendendo o movimento da graça e senta com Jesus para dialogar sobre uma dúvida, uma pergunta, ou seja, vislumbrou com as respostas que Jesus vinha dando, mas aqui ele faz uma coisa em que ele está criticando o templo, que é a base dos escribas, né? Uau. Então, eu acho interessante você pensar, dialogando com isso que você está falando, você pensar que alguém está dizendo que, olha, tudo isso daqui que a gente está presenciando e todo esse movimento religioso, ele não é importante se a gente não amar o próximo. Ele está dizendo, olha, amar o próximo ele é mais importante do que ofertas e sacrifícios. Oferecer toda a espécie de sacrifícios e ofertas. Então, não é que o cara está dizendo que o culto não vale a pena. Não. Não é que o cara está dizendo que não precisa sacrificar. Não é nada disso. O que ele está dizendo é que essa estrutura religiosa, ela ganhou uma dimensão em que se despreza o pobre. Essa é a questão, em que se despreza o próximo também. Ela criou uma dimensão de que a gente coloca nas... que aí a gente está antecipando outro texto, né? Que a gente vai ter daqui a pouco. Eu não vou antecipar ele, que eu não vou queimar a largada. Mas a gente coloca dentro de uma estrutura religiosa favores que não está relacionado com o amor ao próximo. Sim. Então, dentro das estruturas religiosas está quem? Está o mais afortunado, ele tem uma posição de destaque, aquela pessoa que vem de tal família, ela tem outra posição. Então, a gente traz para as estruturas religiosas títulos e hierarquias, aí a gente pode colocar no nosso quintal, e títulos e posições hierárquicas, que a gente sempre bate contra isso, para se destacar e se colocar de uma forma que o amor ao próximo não é visto no culto. Então, se a gente pensar naquela leitura que nós fizemos, que os camaradas lá que vendiam e faziam câmbio no templo, para as pessoas que não tinham dinheiro, não podia prestar um culto e uma oferta. Porque eles já subiram a régua para as pessoas menos favorecidas. Então, o cuidado que o camarada está dizendo aqui é o seguinte: se vocês não abrirem a porta para todo mundo, como Jesus amou a todos, e nós precisamos amar a todos, não precisa a gente fazer culto. Não tem. É mais importante a gente trazer todo mundo para dentro do que a gente ficar jogando meia dúzia para fora e colocando meia dúzia para dentro, e numa relação em que o amor de Deus não é demonstrado na própria celebração. É interessante que o versículo, ele quase que está também ecoando, né? Oséias capítulo 6. Oséias 6, em que o profeta, em nome do Senhor, está dizendo, olha, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Então, se a gente tem aqui um eco de Oséias 6, nós podemos, de alguma forma, pensar que o reconhecimento aqui do texto, da narrativa, ele vai indicar que a verdadeira religião não está em rituais externos. A verdadeira religião não está em rituais externos, mas, de certa forma, em uma relação interna, sincera, com Deus e com os outros. Então, esse conhecimento de Deus, ao invés de holocausto,
pode ser traduzido, então, nessa relação com o outro e com Deus. A relação com Deus é inevitável, foi o que você disse. A gente não está falando aqui, pessoal, que o culto, as questões ritualísticas, elas não foram importantes para a construção da fé judaica. Que Sim. Tudo isso era uma heresia, que estava todo mundo errado. Não. O que era errado é o que eles fizeram com o culto. Que foi se tornando, né? O que foi se tornando. O que foi errado foi, em algum momento, alguém está com fome e eles priorizarem o ritual ou o sistema litúrgico do sábado, ao invés de priorizar a vida a pessoa que estava com fome. Sim. Então, aí está o erro. Sim. Aqui está o problema. Então, a gente não está dizendo que uma coisa é errada e essa aqui está certa. Não, o que se tornou. Olhando para os nossos dias, o culto não é um erro. A liturgia cultica não é um erro. Agora, ter na liturgia do culto uma espécie de experiência transcendente que me dá coisas, que me traz benefícios somente, e eu ignoro aquele que está com fome do meu lado, eu estou fazendo exatamente como os fariseus que estavam negando o pão ou a espiga de milho no dia de sábado. Exatamente. Fazendo igualzinho. Aí a relação entre culto e amor ao próximo, ela precisa... Aqui no caso, quando ele diz que ela é mais importante, é por causa de uma crítica. Ele está criticando o sistema Perfeito. De culto no templo do seu tempo. Uhum. Se a gente quiser organizar de alguma forma, então como ter um culto em que Deus se agrada do nosso culto, demonstrando o amor de Deus, é um culto em prol do outro, né? Exato. Não é um culto adorando o outro, mas é um culto em que a gente adora a Deus, mas adorando a Deus a gente ajuda o outro. E esse movimento que é um movimento importante, porque na celebração a gente percebe as pessoas que precisam. Então no culto a gente se encontra e nesse encontro a gente se percebe. Se percebendo a gente se ajuda. Eu me lembrei agora daquele texto que o pessoal usa para justificar reunião pequena, né? Aquela justificativa para dizer, tem 2 pessoas aqui, é o seguinte, está tudo legal, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Deus está presente, né? Não está errado a ideia, né? A ideia não está errada. Só que a ideia no texto está errada. Porque a presença de Jesus ali naquele texto pelo comprometimento das pessoas em relação ao perdão. Exatamente. Então, olha só. Aproximar a pessoa. Né? Ele aproxima a pessoa, ele diz, olha, Jesus se fez presente aqui nessa reunião, que é a reunião do perdão. Se tem uma celebração que Jesus vai estar presente, é a reunião do perdão. Sim. Não é o perdão que você vai colocar o seu joelho lá no chão e vai dizer, Deus, eu pequei, porque isso a gente faz toda hora. Sim. Não, é a reunião do perdão em relação ao próximo. Ô, Renato, eu fiz isso aqui, eu pisei na bola com você. Pô, você me perdoa? Sim. Não te perdoo, Fernando. Então você está lascado porque eu tô pedindo perdão. Então vai para lá. Eu acho que é muito legal porque é isso onde a gente quer chegar, porque você vê que também a celebração é um lugar onde a gente aproxima o outro de Deus. Exato. Né? Não é só o amor ao próximo, não é só o meu cuidado com o outro. É fazer essa mediação onde a gente faz com que as pessoas se aproximem de Deus. Uhum. Através de uma palavra, através de um louvor, através de um cuidado, através dessa percepção de como as pessoas estão, através de talvez perceber que pessoas deixaram de se falar, e no culto a gente percebe e fala assim, vem cá, por que você deixou de falar lá com o irmão? Aí tem tudo a ver com essa mensagem aí, Sim. do texto que você lembrou. Então a gente vai fazer com que eles se reconciliem. E isso é o amor ao próximo. Amém. E isso é o amor de Deus sendo derramado nas nossas comunidades. Então eu acho que prestar atenção entre o que é... A questão não é o que é maior ou mais importante. A questão é que a gente não pode permitir que a celebração despreze o outro. Que a celebração despreze o próximo, que a celebração faça esse movimento em que as pessoas são jogadas de lado. E a gente está aqui, em nome de Deus, desprezando o outro.
esse em nome de Deus desprezando o outro, que é ridículo. E detalhe, a gente precisa reforçar isto. Quem está reconhecendo que o holocausto é menor no processo aqui, pedagógico do texto, é o escriba. Sim. É o escriba. Porque essa é a consequência do texto, né? O versículo 34, não sei se eu posso já seguir para ele. Vendo Jesus que o escriba havia respondido, vendo Jesus, quem respondeu sabiamente foi o escriba. Parece que eu fico imaginando, elogio, né? eu fico imaginando aqui um culto pentecostal aqui. Olha, você teve o... Veja o que é esse profeta. Se nós tivéssemos aqui na presença do Wagner aqui, por exemplo, o sábio, o grande sábio, né? O monge do deserto. Eu digo assim, olha, a partir da sua presença, das luzes que saem do seu rosto, eu atingi a sapiência transcendente. Só a partir dele mesmo, viu? Mas é interessante que as palavras de Jesus, elas foram tão poderosas, né? Que foram suficientes para trazer o verdadeiro sentido do Shema. Sim. Não houve aqui uma explicação dominical, um curso de teologia simplificado. Uma discussão longa, né? Uma discussão longa. Ele não teve que comprar nenhum curso preparatório aqui, que nem o Ítalo faz, isso aqui sempre. Tadinho do Ítalo. Mas ele simplesmente aqui, ele olha para o que Jesus disse e responde com base nas palavras de Jesus. Ele compreende, né? E já aplica, né? E Jesus contrapõe. Não é uma resposta, não é uma tréplica aqui dizendo, não, Jesus está dizendo, olha, vendo Jesus que o escriba havia respondido, sabiamente declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Meu Deus do céu. Veja que a compreensão do camarada ela é interessante, né? Porque quando Jesus fala isso, me parece que ele compreende sobre os mandamentos, ele compreende sobre a lei, mas o estar longe parece que ele está se aproximando. É por isso que eu falei aquela coisa brincando, né? Eu entendi, mas é isso mesmo? Né? Ele está nessa discussão ainda. E aí você vê Jesus dizendo assim, você não está longe. Mas não é só isso, né? Parece que ele deixa um negocinho assim, ó. Você pode ser aceito, a sua compreensão é coerente, você respondeu sabiamente, mas compreender isso daqui não te joga dentro do reino, né? Aí vem a questão de amar o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Sabe, é uma atitude que vai exigir desse escriba uma decisão. Ele vai ter que romper. E, gente, desculpe-me, tem certas coisas na vida e determinadas práticas na vida que ou a gente rompe para conhecer a Deus, a gente não conhece nunca. Ou a gente não conhece nunca. Sim. Não dá para conhecer a Deus e continuar sacrificando a outros deuses. Não dá para ter essa relação politeísta. Sim. Amar todos os deuses. E aí, fazendo essa crítica ao século XXI, me parece que a igreja evangélica é muito mais politeísta do que monoteísta. Ela crê em todo vento que sopra indicando um Deus que faz alguma coisa por ele. Eu acho que ela é politeísta entre Jesus e o ego. E aí ela vai moldando Jesus nessa questão sua aí. Não, foi você. Eu estou fazendo igual o cara. Eu estou fazendo igual o cara. Jesus explicou, a minha compreensão foi a resposta aqui, ó. Mano, você foi fundo agora, hein? Não. Foi gostei. Você que abriu a mente agora. Por quê? Porque eu acredito que o nosso maior problema contemporâneo é você fazer aquilo que a gente conversava aqui. Parece que a gente ficou 3 horas conversando, né?
as pessoas estão colocando dentro das reuniões uma satisfação do seu ego. Então, por exemplo, a gente tem um culto que o culto não pode ser um culto em que a gente louva e adora ao Senhor de uma forma, sei lá, comum. Ele precisa ter alguma coisa a mais. Ele precisa ser um show. Ele precisa ter. Aí a maior dificuldade, e eu acho que essa coisa a gente precisa ter, é você perceber nas sensações da vida. O que é que você percebeu lá? O que é que você sentiu? Você se motivou como um show? Então vai para um show normal e vê se lá você vai ter a mesma sensação do que você teve num culto. Se você tiver a mesma, tá errado. Vai ter. É exatamente isso. Eu gosto de, sei lá, que ritmo de música. Vai lá, escolha lá o seu artista lá e vai lá no culto. No culto não, no show. No show desse cidadão. E depois vai nesse culto das pessoas que estão escolhendo hoje. Se for as mesmas sensações, tem alguma coisa errada. Agora, se você vier num culto, ou se você estiver num culto, onde a presença de Deus ela é mais importante do que a pirotecnia, o show, aí eu vou dizer para você, aí você está nesse movimento em que talvez o seu ego está sendo deixado de lado e você está adorando a Deus. Porque nós estamos criando, a nossa sociedade está criando um movimento em que estão sendo enredadas, né? Aí, aquilo que você disse, as pessoas estão seguindo tudo isso por um tipo de evangelho muito destoante do que a Bíblia está dizendo. E principalmente na celebração. Isso é perigoso demais, Renato. É perigoso porque você constrói um padrão, você dita uma tendência e tudo que não atende esse padrão, que está fora desta tendência, é ultrapassado. Alguém vai dizer assim, Fernando, mas vocês falam isso? Isso é inveja. Isso é inveja. Não, isso está errado, vocês estão errados. Porque no culto você tem que oferecer o melhor. No culto você tem que fazer o melhor. Eu não estou discordando aqui que você tem que ter o melhor dentro das suas condições. Sim. E aí a gente tem que respeitar isso. Ter o melhor dentro das minhas condições. Se eu sou uma comunidade de fé, se eu faço parte de uma comunidade de fé que não tem condições de ter um microfone Shure e tem um microfone Leson, ou ter aquela caixa... equalizada. Aquela caixa de som que vocês tinham, como que era o nome dela? Watson, né? O Wagner, lembra? Sabe, o Wagner vai estar conosco aqui. O Wagner cantava o hino da harpa nela. O Wagner Chuva de graça sozinho, né? E ele tocava o violão dele desafinado, que ele sabe fazer 3 notas. Até hoje. Graças a Deus. Ele faz Dó, o Ré e o Sol. Ele faz essas 3 notas. E canta todas as músicas que você possa imaginar. Das 3 notas. Com as 3 notas. Ele canta MPB, rock, bossa nova, jazz, frevo, com as 3 notas. É uma bênção. Esse menino é um astro do cinema. Esse é um astro. Mas um astro, né? Um astro. Mas assim, a gente sabe que esse é o melhor, brincadeiras à parte, porque parece que a gente está zombando com quem não tem condições para isso. Não, sim. Mas esse é o melhor desse público. Sim. E ali se manifesta o reino de Deus. Sim. Ali se manifesta o reino de Deus, porque o reino de Deus está relacionado a essa pedagogia de amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Então, se dentro das minhas condições, o que eu tenho a oferecer é isto aqui, ok. Agora, eu não posso fazer disso o único padrão. E eu não posso tornar isso aqui a única forma de se cultuar a Deus. E esse é o problema, que as lideranças cristãs, religiosas, porque isso não é só uma experiência do meio evangélico. Não. Isso não está sendo só uma experiência do meio evangélico. Todos os meios religiosos, eles estão buscando essa construção que arrebate o ego do indivíduo e conquiste o indivíduo pela sedução, pela pirotecnia. Isso é pesquisa de mercado.
Total. Isso é marketing, isso é esse movimento Total. que vai vendo quais são os desejos. Não precisa nem chegar de pessoa em pessoa. É ver para onde o mercado está apontando e você só copiar e colocar uma vestinha evangélica e dizer, esse é o sopro do Espírito. Exatamente. E o texto, então, né, Renato, ele nos indica justamente essa ideia, né, de que o reino de Deus não está longe, né? Jesus falando para esse homem. Me parece, então, que existe esse caminho ainda a ser percorrido, Sim. que ele precisa tomar uma decisão e romper. Mas romper não para manifestar o que existe de pior dele, romper para que ele possa viver, não de maneira litúrgica, mas de maneira real, né? Maneira real, esse amor por Deus e esse amor pelo próximo de maneira integral. Na plenitude, né? Na sua plenitude. Amém? Amém. Eu acho que é isso que o texto quer nos dizer, né? Acho que sim. É isso, meus irmãos. Eu peço a Deus que continue nos abençoando. Amém. E convido você a fazer parte. Traga o nosso mestre. No próximo nos episódio, ensinar. Certamente ele estará conosco, né? Se queira Deus. Queira Deus que ele estará conosco. E eu peço ao Senhor que Deus continue ensinando-nos de tal forma que a gente ame o reino de Deus, o Senhor Deus, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E a gente também entenda que isso faz parte de uma moeda que tem duas faces, né? Deus e o próximo. Sim. Deus e o próximo. Que Deus te abençoe. Amém. A minha oração é essa, Pai, que o Senhor fortaleça cada um dos nossos irmãos. Eu peço a Ti, Pai, no nome de Jesus, que todos que estão conosco, que estarão conosco, possam desenvolver esse entendimento de amar o próximo como a nós mesmos e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que a gente viva isso de maneira integral na vida, nas nossas práticas, nas nossas ações e nas nossas decisões. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Deus meus abençoe. irmãos. Fiquem na Graça paz. e paz de Jesus.